sem pestanejar. Esse troço não é Deus. Esse não é o Deus da minha vida, o Deus que nos salvou, o Deus que deu a vida do seu filho de tanto amor pelo homem. Porque deixar morrer 900 pessoas, mais de 900, e proteger a merda de uma igreja, em uma grade de igreja, esse não é Deus. Aí eu falei assim, eu vou levantar daqui agora e nunca mais eu piso dentro desse troço. Foi ali que eu me libertei da Maranata, de uma maneira assim que tem gente que se liberta de um lugar, Júnior, ele traz ainda muito pesar, tristeza, assim, muito assim, deixa eu te dizer, Júnior, muito lamento, vai perder. Eu sabia que eu ia perder quase 100% de todas as amizades da Maranata, porque é natural, quem sai daquilo ali, perde todas as amizades. É uma amizade que não é amor, é uma amizade atrelada à doutrina, condicionada à doutrina. É uma loucura isso. Por isso que essas coisas não provêm do Deus verdadeiro. Não existe o amor eterno, o amor de Jesus, o amor ao próximo, não. É um amor doutrinário. Ou você ama e está aqui, ou você é caído, é belde. Olha, não existe coisa melhor. Eu vou falar uma coisa para você aqui, Júnior. Eu saí dali. Foi uma libertação tão poderosa, Júnior, que esse troço, 18 anos, eu não tive, assim, sabe aquelas coisas? Quando eu lembrava dos louvores, que tem louvores da Maranata que são lindos. Quando eu lembrava das aulas de Manaim, eu tinha nojo, era muito nojo, vergonha. Eu dizia assim, meu Deus, como que eu via isso? Porque hoje, Júnior, hoje não, desde talvez 2013, 14 para cá, me dá um louvor cantado na Maranata em uma pregação que eu consigo te apresentar 10 a 20 erros fatais, doutrinários, que se esconde por trás daquilo ali, os jabutis, os carrapatos, que eu digo assim, eu vou provar nessa pregação e provar nesses louvores cantados aí, que não tem verdade nisso, o que tem por trás disso aí é o engano. Me dá uma pregação de qualquer pastor da Maranata, de uma aula de Manaim. Sabe aquelas aulas de Manaim de Vitória? Eu tinha uma mala, Júnior, eu guardava, Júnior, todas as malas e CDs. Eu tive que repassar apostila por apostila, pregação por pregação. Porque eu conheço não as doutrinas só escritas de lá, que era daquelas apostilas de Manaim. Eu conheço as doutrinas faladas, verbais, aquelas doutrinas que elas ficam em nuvem ali dentro da igreja, elas existem, elas são reais, porém não está escrita. Mas elas estão sendo cumpridas à risca pelos pastores, por quem está lá. Tanto é que muitos que saem de lá ainda saem com essas mentiras, essas bobagens, para contaminar outros. Sai, leva toda a carga de saúde, tudo. Eu costumo, quando as pessoas me perguntam, para visitar uma igreja aí, tu deve conhecer. Quando aí que pergunta para mim, e eu falo a verdade, eu digo, olha, o líder é onipresente. O líder é onisciente, sério. O líder é onipresente, o líder é onisciente. E agora o líder morreu? Você acha que morreu? Nananina, não. A mensagem dele, a vontade dele é onipresente. Pode estar em qualquer buquetazinha de igreja, em qualquer beco que tiver uma igreja dessa. Está lá o cara pregando, falando e doutrinando segundo a mentalidade desenvolvida por ele. Essas coisas não morrem. Isso acontece lá, acontece nos mormons, acontece na cientologia, no espiritismo, no catolicismo, isso acontece lá no adventismo. Esse povo não brinca, meu irmão. Pode morrer, o fundador pode morrer 500 vezes, que o cara vai estar lá onisciente e onipresente. É uma espécie de Deus. Só que a gente sabe que é um Deus fajuto, e o Deus que sustenta isso iguala-se. Eu não sei quem é pior. Eu chego a te dizer que o líder de uma igreja dessa é melhor do que o Deus de lá. Pra você ter uma ideia, o respeito, o carinho que eu tenho por essas figuras, Júnior. O líder desse tipo de religião, os líderes desse tipo de religião são muito mais honestos do que o Deus.
deles. São muito mais decentes do que o Deus deles, porque o Deus deles são mentirosos, inescrupuloso, impiedoso, malvado, cruel, mentiroso, nega a verdade em mensagens, em pregações. Então, se perguntar qual o que se acha de Macedo, Edir Macedo é lindo. Olha, Edir Macedo, GBT é tão lindo que eu deveria fazer um quadro, um mosaico aqui, só a foto desses caras, e eu botar lá um elogio assim, olha, esses são os caras mais maravilhosos da Terra. Agora, o Deus que está por trás, mentiroso, que mente desde o princípio, vem enganando nações e povos o tempo inteiro. A nossa sorte é que o Deus verdadeiro não coabita com isso. É o tempo todo o Deus verdadeiro dizendo assim, vem cá, eu vou tirar esse daqui, eu vou tirar esse daqui, vou tirar esse dali. E é Paulo tirado lá do judaísmo. É Paulo tirado do judaísmo para dar trabalho. Irmão Paulo, eles costumam dizer, eles têm várias listas de apelido. Eu estava ouvindo um irmão que ele disse assim, que ele disse assim, que existe uma hierarquia de apelidos. Ele estava fazendo hierarquia. Ele disse assim, que ele era problemático, mas assim, quando você tem uma hierarquia maior, você é um Saul. Se for maior, você é apóstata. Se for maior, assim, é um monte de apelido, né? E eles usam a expressão caído. Eu costumo dizer que é a expressão corretíssima deles. Sabe por quê? Porque Paulo caiu. Estava no caminho de Damasco. A Bíblia diz o quê? Que ele caiu. Ele caiu por terra. Se prostrou diante do verdadeiro Deus. Verdadeiro Deus. Nós caímos para nos prostrar diante do Deus verdadeiro, não do Deus obra, mas diante do Deus verdadeiro. Eu vou lembrar dessa expressão. O filho pródigo estava lá, ele queria comer do alimento que era dado aos porcos. A Bíblia diz assim, caindo em si. Então, houve um momento que nós caímos em si. Nós estávamos diante do verdadeiro Deus, do Pai, e quando entramos nesse ambiente, nem aquilo que é oferecido aos porcos recebíamos lá dentro, porque não tem alimento. E aí lembramos do Pai, do verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus, aquele que enviou seu Filho, que morreu por nós, que disse que não habitava em templo feito por mãos humanas. Eu vou dizer uma coisa, irmão Paulo, quando começou a falar do seu testemunho, começou a falar do seu testemunho, eu lembrei muito de algo que eu falei do canal do Pastor Solo há muitos anos atrás, acho 4 anos atrás, mais que isso. A primeira entrevista do Solo foi comigo, entrevista alguém. E eu fui processado por essa entrevista. Mas a entrevista está lá e vocês vão ver que eu não falei nada que justificasse um processo. Mas, enfim, é o método deles na época. Agora pararam com isso, né? Porque foram muito denunciados. Mas eu lembro de uma coisa, viu, irmão Paulo? Eu disse assim, por que o mendigo que foi curado ali, quando Pedro e João estavam indo ao templo ali, na Porta Formosa, por que ele não estava dentro do templo? Porque dentro do templo, irmão Paulo, não havia cura, não havia milagre, não havia bênção. Ele ficava fora para receber uma migalha. E no outro dia ele ia voltar, e no outro dia ele ia voltar, e no outro dia ia voltar. Até um dia em que ele teve uma experiência, não com Pedro e Paulo. Porque Pedro e Paulo falaram, olha... Mas com Jesus, que estava fora e foi morto pelo povo do templo. Exato. Então, assim, Jesus que os donos do templo matou. Exato. Então, exatamente, o dono do templo mandou matar. Então, assim, eu enxergo que é extremamente saudável que a gente viva numa comunidade cristã em que há pessoas saudáveis. Pessoas... Porque, assim, se uma pessoa ama o próximo, ela é meu irmão em Cristo. Sim, agora, amar o próximo não é enganar, não é mentir, não é falar o que a pessoa quer ouvir, sabe? É falar o que a pessoa precisa ouvir, mesmo que ela fique com raiva de você. Porque eu tenho filhos. É isso. Eu tenho filhos. Eu tenho que disciplinar meus filhos quando é necessário, porque eu os amo. A Bíblia diz até, né, que use a vara e livrará do inferno, né? Ou seja, a gente, quando chama a atenção de um filho nosso, eu quero livrar do inferno.
E no meio evangélico, como um todo, é uma tendência isso. É uma tendência, infelizmente. As pessoas veem a outra errada, mas elas se silenciam. Se silenciam, não, porque se eu falar, eu vou perder a amizade. Então, muita gente que saiu da Maranata não tem a coragem de expor que os outros estão no engano, porque vai ser apedrejado, as pessoas vão dizer, não assiste ele não, se afaste dele. Sabe a política de boa vizinhança? Meus irmãos, Isso. não existe boa vizinhança com o rei Acabe. Ele manda matar e tira a vida da bote. Você já Entendeu? imaginou se os discípulos de Jesus se calassem? Dissesse, não, eu não quero encrenca com Herodes, eu não quero encrenca com Caifás, eu não quero encrenca, não, eu vou viver minha vida, eu e Deus, eu não vou falar mais de Jesus para ninguém, não vou mais, não, porque vai aborrecer essa liderança. Eu tenho uma tristeza, olha, eu tenho uma tristeza quando eu vejo, mas eu estou vivendo um momento maravilhoso, sabe por quê? Em 2012, 13, eu chorava, eu dizia, Deus, não é possível que uma igreja como essa igreja Maranata, pessoas que fizeram universidade, pessoas que falam bem, pessoas que não têm problema de português, pessoas que qualificam as palavras, não só com português como eu. Não é possível que tenha uma pessoa como eu, que tem uma dificuldade, eu tenho facilidade para falar, como eu tenho uma dificuldade de também burrar o português, socar o português, errar o português. E eu dizia, não é possível que uma igreja de gente, muita gente formada, gente que cursou universidade, não vem para a guerra, não batalha, não denuncia tudo isso, não é possível. Então, quando eu vejo isso que está acontecendo hoje, olha, Júnior, eu já chorei por isso, outro dia, ô Lu, eu estou no estado de graça, porque falei, hoje tem pessoas que estão tendo coragem de ir lá, de batalhar, de denunciar os enganos, as mentiras, pessoas que falam bem, solo, eu gosto de ver quando as pessoas, quando eu vejo um camarada falando com coragem, da verdade, sem mentira, sem rodeio, e que eu sei que ele tem uma facilidade para falar nos sentidos